disse que é uma das grandes. Que é isso? Valeu, Humberto. Caraca, porque falou que tava vazando o jogo. Acho que era por isso, mas aqui não dizia que tava vazando. Valeu, mano. Foi. Ainda mais que, porra, a gente ficou o tempo inteiro atrás, mano. Se tu parar pra. Se a gente parar pra refletir friamente, assim, desde o gol do Pulgar, a gente ficou sempre 2 gols atrás, 1 gol atrás, saca? Então, pô, a gente tava tendo que correr em dobro ali, mano. Ah, atrás do placar E você diz, né? Porque eu não acho que o Flamengo é do ficou placar atrás. isso. Ah, sim, entendi. Sim, do placar mesmo. Porque, porra, eu lembro que tu até me perguntou também. Eu não vou lembrar se você me perguntou ontem, mas eu lembro que você perguntou em live se seria, tipo assim, muito vergonhoso se a gente tomasse uma goleada, mas, pô, mas sei lá, jogando na retranca. Eu gostei do Sim. futebol que o Flamengo apresentou ontem, mano. Tipo assim, a gente pode tirar um saldo bastante positivo desse torneio do Mundial, mano, porque eu acredito não, eu tenho certeza que o Flamengo só não ganharia talvez desses quatro que você mencionou, que foi o que aconteceu ontem, que é que os caras estão praticando outro futebol, mano. Tipo assim, parece que eles estão reinando muito lá no topo e a gente tá ali, tá ligado? Tipo assim, você viu que a gente conseguiu bater de frente com o Chelsea e ganhar bem, saca? Não bastou a gente, tipo assim, ganhar. A gente ganhou jogando bem, tá ligado? Isso tem que ser dito. Se a gente pega qualquer. Vamos supor que o Flamengo hoje jogue uma Europa League. Mano, tem, tem chance Briga pra ganhar, pô. de título, pô. Tem Sim. chance de título. Flamengo joga ali uma Conference League. Tem chance de título. Eu acho que pecaria um pouco mais ali na Champions, porque, pô, já é outro nível de futebol e tal. Mas, enfim, mano, eu vendo umas análises, né, depois do jogo, assim, eu vi muitos caras falando que os erros do Flamengo não foi, sei lá, por nervosismo, porque eu até comentei contigo na hora do jogo ontem, tipo assim, claro que ali é muita, a gente tá se deixando se levar, pela paixão, né, mano, porque, porra, tu É tomar normal, normal. tu tomar 2 gols em 10 minutos é foda, pô. Tipo assim, já. Condiciona o jogo, né, também. Pois é, pô. Já desanima. Eu acho que o cara que entrou mal ontem, tipo assim, que eu vejo que sentiu o jogo, foi o Pulgar, mano. Porque, tipo assim, parecia que ele não era aquele Pulgar que aí a gente conhece. Sabe? Que é aquele cara, pô, que marca bem, que chega firme em toda jogada, que tem uma boa saída de bola. Parece que ele entrou em outra. Desculpa. Que ele entrou em outra rotação, pô. Parece que, sei lá, ele entrou desconcentrado e, e teve muita gente falando também que foi falta no Pulgar, que não foi escanteio. Ok, mas só que, tipo assim, não adianta também agora a gente ficar pensando nisso, né? E se já foi, sabe?
lógica. É claro que esses dois erros aí prejudicaram muito a gente. Pô, se realmente fosse tiro de meta, o primeiro gol teria sido o do Harry Kane ali, né? Que essa é outra questão também, que, porra, por que que o Rossi aqui a gente vê que tá vindo de bons jogos, tomou aquele gol do Goretzka, pô, aquele gol ali foi muito estranho, mano. Sabe? Parece que, pô, deu um apagão na zaga, deu um apagão Então, no Rossi, sabe? eu separei aqui, tipo, a gente não pode mostrar a imagem, né? Eu não, eu pensei até que, porra, daria merda com o volume do jogo que até agora eu não sei como que tava se vazando, porque, tipo, eu não tava ouvindo aqui. Então, mas enfim, tipo, a live não caiu, então é isso. Mas assim, Pô, a gente pode, não falei. só pra completar rapidinho, a gente pode ver os lances, pô, e, tipo assim, e comentando o que que tu acha. Não, Só pra... então, a gente não pode passar as imagens, tá ligado? Só Uhum, que sim. o que pode botar é só o framezinho só. E, tipo, eu queria até fazer isso, mas assim, principalmente entrando em uma outra questão. Porque, cara, um amigo meu falou isso assim, e eu discordei e ainda discordo, mas depois eu vi, tipo, mais gente falando, e eu não sei se isso, porra, é realmente como eles pensam, se como a imprensa, a grande mídia falou, isso foi se tomando como verdade, mas eu realmente não consigo enxergar assim, tá ligado? Não pelo menos Uhum. em todos os gols, mas de que os gols que o Flamengo sofreu foram foram de erros, mas foram de erros provocados pelo Bayern, tá ligado? É, eu 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 entendo isso. Eu entendo que o próprio Flamengo, tipo, eu entendo que o próprio Flamengo faz isso, né, no Brasil, tipo, muitos gols que o Flamengo faz. Depois são erros, né? Então, é o que é a recompensa de uma pressão alta, né? Mas, assim, antes de eu dar os meus pontos, tu concorda com essa afirmação, ô, Felipe? Tipo, o que que tu acha sobre isso, assim? Não sei se você viu algo sobre também. O que que você acha disso, Uhum. mano? Tu acha que realmente Então, foi provocado esses erros? mano, eu vi sim, né? Muita gente falando, mas eu acho pô, um cara que. Enfim, eu não vou entrar nessa área, não, mas vou mudar a minha fala. Mas, porra, eu acho, mano, que alguns gols foram sim, sabe? Tipo aquele do. Que o Upamecano salta aquela pressão insana lá em cima do Arrascaeta, saca? Que eu acho que, se eu não me engano, é até o gol do Goretzka, né? Ou do Goretzka é o terceiro. É o terceiro, né? O Ele- Goretzka é o terceiro. Então, é, eu. Até me perdi aqui. Tava falando Eu é. da pressão do Pamecano, desse lance, que era Então, sobre os erros, os gols do Bayern foram erros provocados ou foram erros do Flamengo por si só? esse do Upamecano aí, eu acredito que tenha sido por mérito do Bayern, sabe? É porque realmente é nesse eles aplicaram uma pressão muito forte, mas porra, mas eu fico também me perguntando. O Gerson, em várias jogadas, a gente viu que ele conseguiu sustentar a pressão e sair jogando. Tipo assim, e ele criou várias boas jogadas ali, sabe? Pô, como é que o Arrasca, sei lá, pô, ninguém pra ele ali que estavam vindo dar o combate, ou ele não sustentou melhor a pressão, sabe? Então, pelo que eu entendo assim mais ou menos e pelo que eu vi, foram alguns gols que ocasionaram isso, mano. Mas eu acredito também que um, o primeiro gol e o terceiro foi extremo, foi falha do Flamengo, mano. O quarto também, pô. Você vê, pô, é básico, mano. Tipo assim, a gente já vinha falando desde lá do jogo contra o Chelsea que o Flamengo toma gol por erro individual,
Se a gente pegar pra ver ontem, mano, os, os três gols, assim, tipo assim, o de escanteio, o do Goretzka e depois e depois o terceiro do Harry Kane, foram erros individuais, mano. O Pulgar, eu ouvi um pessoal falando que ele foi puxado e empurrado. Eu não acredito que foi, porque, pô, a gente sabe como é que é na área ali. É muita pressão em cima do goleiro, é sempre muita pressão ali. E eles têm um jeito de se posicionar no escanteio diferente, né? É, então eu acredito que ali tenha sido sim um erro Ih, do Flu dois Pulgar. a 0 hein? Foi mal interromper aí. É foda, mano, mas fazer o quê? É isso aí que a gente vai ter que aguentar hoje, mas enfim. É, é, esse primeiro gol eu acredito que tenha sido um erro individual, tá ligado? Do Pulgar ali. O gol do Goretzka foi um erro completo individual. Tipo assim, mano, como é que deixam o cara chutar sozinho, mano? Tipo assim, ele foi carregando até meia lua, chutou, foda-se, e gol. Foi anulado, eu acho. Chutou e gol, pô. Saca? É, Deixaram o cara ele progredir com a bola. Aí no quarto, o Luiz Araújo vai e sai e quer jogar pelo meio, pô. O meio é todo condicionado. Mano, ali a gente tava conseguindo ter uma crescente da moral do time. Se não comete esse erro, pô, eu acredito que poderia fazer o terceiro gol ali, que o jogo tava se encaminhando meio que pra isso. Mas só que quando faz o quarto gol, aí acaba de vez, mano. Então, tipo assim, eu acredito que pô, tiveram situações e situações. No meu ponto de vista, o gol do Harry Kane, que o Royce não consegue chegar na bola, foi um salto de pressão muito forte ali e muito fora de se ver, mano. É tipo assim, a gente ontem jogou é, contra um gigante, mano. Tipo assim, não é qualquer merda. Tá ligado? Os caras simplesmente empilham. É, títulos de Bundesliga um atrás do outro, estão sempre configurando na Champions, tem a mentalidade deles. Então não foi um jogo qualquer, sabe? é, E assim, sobre a pressão, só pra concluir isso assim, ô Felipe. Assim, mano, eu concordo contigo nesse aspecto dos gols em si. Assim, o primeiro gol não tem muito o que falar, né? É um gol ali que o Kimmich já tava numa sequência de 3 ou 4 escanteios, né? E o cara, porra, bate muito bem na bola, sempre bota ali no meio do pagode, sempre é perigoso. Mas assim, foi um gol contra, cara. Não tem como falar também muito no mérito no Bayern nisso, né? Pelo menos no meu ponto de vista. eu também, com certeza. Assim, no segundo gol que é o gol do Harry Kane, né? O Flamengo tem a infelicidade da bola desviar ali no. Foi no Léo Ortiz? Foi no Léo Foi, Ortiz, não foi, foi? foi, Então, desviar foi. no Ortiz, bater na trave e entrar, tá ligado? E assim, eu acho que esse gol foi um gol à la Bayern, porque Foi. resulta de uma pressão alta, o Pulgar perdendo a Esse sim. bola e a bola caindo no pé, acho que talvez do melhor 9 que tem aí, né? Talvez ele e o Haaland, 9 de ofício, né? 9-9. É, Sim. ele e o Haaland estão aí pau a pau brigando. E o cara, porra, é foda. Acerta um chute indefensável, zero culpa do Rossi. Então, assim, esses dois. Por exemplo, esse do Kane eu acho que é muito o erro forçado, né? O Pulgar perde a bola não dando mole. É muito mais mérito do Bayern, na minha visão. E assim, cara, o do Goretzka, eu. Eu vou tentar botar aqui. Deixa eu ver se vai só o. Tá vendo a stream aí do Discord? Vamos tranquilo. Tô. Ó, ó, aqui a bola já sai do pé do Goretzka, tá ligado? Tá vendo aí? Tô. Olha o espaço que ele teve, Então, assim, saca?
Cara, o Luiz Araújo dá um chutão, ele tenta afastar, ele dá um chutão meio despretensioso também, né? Tipo assim, se ele só isola e a bola tá lá com o Neuer, bom. É uma coisa. Mas assim, já é um erro técnico do Flamengo, né? Tudo bem, o Bayern teve o mérito de marcar a pressão ali na área do Flamengo e forçar o chutão. Ok, mas na parte técnica, o chutão poderia ter sido lá no Neuer, não foi, foi na entrada da área. Entendeu? E se você repara onde o pulgar tá, eu acho que não aparece o mouse, mas assim, ele tá. Uhum. Esse é o C5 aqui, né? Que tá de costas. Ele, no início do lance, quando o Goretzka para, toma um café, faz um lanche, liga pra Pois é. mãe, arma o chute, olha pro Rossi, arma mais o chute. Tipo assim, o Goretzka demora a tomar essa decisão, mano, de chutar. E o Pulgar, cara, o Pulgar faz bem isso. Tipo, ele fecha o chute, ele tem muita raça e ele não fez isso nesse lance, mano. Ele não fecha o passe, um possível passe pro Gnabry ali. Ele também não come a bola do Goretzka, né? Ele fica, tipo, fechando o chute, Nem mas pra atrapalhar, né? assim, ele fecha o chute, a linha do. Ele fecha a linha do chute, mas ele fecha a linha do chute muito atrás, mano. Tipo, não é tão eficaz como se ele fosse pra cima do Goretzka ou fechasse mais o ângulo, né? Tipo, ele ali, ele tá mais atrapalhando a visão do Rossi do chute do que fechando o chute em si, bota fé? Uhum. Então, assim, Sim. eu acho que esse gol, principalmente, foi um erro é, mais técnico do Flamengo do que uma pressão do Bayern em si. No meu ponto de Sim. vista, sabe? Tipo, e eu acho que esse gol, assim, os dois gols no, vou até já voltar aqui. Tipo, Então, deixa os, eu só fala. em cima disso que você falou, só queria Aham. fazer um comentário que, pô, a minha maior raiva ontem, na hora do jogo, mano, era isso, sabe? Que o Flamengo parecia que tava respeitando muito o Bayern, mano. Tipo assim, você vê as jogadas que o Flamengo disputava contra o Chelsea, contra o Esperance, e até antes também, você vê que não tinha bola perdida, sabe? Ontem os caras estavam marcando a distância, pô. Esse gol aí é um exemplo disso, sabe? Pô, tinham dois ali na entrada da área. Tem o Jorginho também, que poderia ter dado combate, O Jorginho né? tá até fechando um passe ali importante, tá ligado? Então, Sim. acho que cai mais pro Pulgar mesmo. Pô, aí você vê a Arrascaeta aqui atrás olhando, andando, o Pulgar cobrindo não sei o que aqui, porque se o Goretzka, ao invés de chutar, ele toca pro Gnabry. O Gnabry poderia até finalizar melhor também, né? Então, a minha maior raiva ontem foi essa, mano. Que, tipo assim, os caras pareciam que não estavam. Não entraram com bastante foco. Assim, vou até, Tipo assim, pô, não vou até botar de esse. novo, porque eu acho que o Rossi também vai mal no lance, né? Assim, Vai, ele, pô. ele não pode tentar adivinhar um chute. Ele não pode tomar, tipo, um pé virado aonde o Goretzka tá ligado? Você tomar isso na área, beleza, porque você tem um tempo muito curto pra poder reagir, né? Mas, porra, cara, o Goretzka tá depois da meia-lua, tá ligado? Ele, beleza, tá com a visão tampada, tipo, é um futebol de alto nível, mas ele não pode dar um passo pro lado pra tentar adivinhar ou pra tentar ver a bola, tá ligado? Ele é um ótimo goleiro, ele tem a reação boa, tipo, ele podia esperar o chute e ir melhor, sabe? Tipo, aqui na imagem, não sei se você tá vendo, Felipe, mas, cara, ele tá com Ele deu o uma. canto pro Goretzka. Cara. Então, tipo, ele dá o canto, mano. É uma falta sem goleiro que o Goretzka. Sem goleiro não, sem barreira que o Goretzka bate. Então, assim, Pois é. é complicado. Foram três sequências de erros técnicos aí, né? Acho que o Luiz Araújo, porque afasta muito mal a bola, muito mal mesmo. O Pulgar de não comer essa bola, eu acho que talvez esse
tenha sido a pior decisão até dos três. E o Rossi, porra, cara, achei muito errada a decisão dele também. E teve no gol também do Harry Kane, né, mano? Que porra. Que como que ele não conseguiu chegar naquela bola? Eu acho que ele fechou nesses dois gols aí o canto muito mal, pô. Tipo assim, ele deu o canto pra eles chutarem, Pior que eu saca? não E tive o muito meu, essa sensação com nenhum do gol do Harry Kane, não, mano. Sendo sincero, assim. pô, Foi mais esse que eu tive um pouco, mano. o Rossi incomodou. E assim, eu acho que esse gol, não sei se tu vai concordar com isso, mas esse gol talvez tenha sido o mais importante do jogo, né? Porque o que acontece? O Bayern faz 2-0 logo no começo, né? Acho que, sei lá, 12 minutos de jogo já tá 2-0. E isso condiciona muito o jogo. Mas o Flamengo bota a bola no chão e propõe o jogo, mano. E o Flamengo, tipo. O Neuer faz uma defesaça do caralho no chute lá do Luiz Araújo. Um milagre, uma defesa difícil. Pô, depois eu vi o lance de uma defesa do caralho mesmo. Porra, uma Pô, que isso. defesaça, velho. E assim, o gol, mano. Cara, pode ser o melhor time do mundo contra o pior time do mundo, cara. Quando a diferença é um só, tudo pode acontecer. E esse gol do Goretzka é um balde de água fria de ir pro intervalo com se mantendo os dois gols de diferença, tá ligado? Então, tipo, eu Sim. acho que esse gol do Goretzka foi talvez tenha sido o mais importante do jogo, olhando dessa perspectiva, tá ligado? O gol, porra, o gol dele foi um balde de água fria tremenda, assim, tá ligado? Não sei se você concorda. Pô, foi, mano, porque nesses primeiros 10 minutos aí, o Flamengo só viu o Bayern jogar, pô. Não fez nada nesses primeiros 10 minutos. Não fez absolutamente nada ali, mano. Porra, e a minha maior frustração nesse começo de jogo, ao longo desses 4 gols aí, que a gente pode ver, mano. O Flamengo só começou a marcar mais pressão, a parar de respeitar o Bayern, né? No início do segundo tempo, pô. Sabe? É, o Flamengo melhora muito no segundo tempo, né? Pois é, pô, tipo assim, precisou um tempo inteiro ali para poder realmente ir forte nas divididas, brigar por cada bola, porque parecia que eles não estavam entendendo o que era esse jogo, sabe? Tipo assim, pô, olha contra quem a gente tá jogando, a gente precisa entrar focado aqui, pô. Foi muito complicado. Pô, aquele gol do Pulgar aí, ontem não foi uma boa tarde pro Pulgar, né? Foi. Fez Ele um, ainda se fez um, machucou, né? fez um gol contra, não marcou bem, enfim, e ainda fraturou o pé, vai ficar 6 meses fora. Puta que pariu. Saiu essa informação aí de seis Aí, meses? uhum. É, aí é foda. É, E cara. por incrível que pareça também, a gente, porra, tava criticando muito a entrada do Alan, né? Mas ele entrou bem, mano. Assim, se a gente parar pra poder refletir de É, ele um modo segurou uma geral, bronca do caralho, né? Sim. ele entrou bem, pô. Sabe? Então tem alguns pontos positivos ali que eu acredito com uma coletiva do Felipe, a gente vai entrar neles melhor, Aham. mas é foda, mano. Porra, porque eu não sei você, mas fica uma sensação de que, tipo assim, poderia ter tido mais, sabe? Com Pô, se certeza. o, Sim. se o Flamengo, pô, entra mais concentrado, é, entra bem nas divididas, sabe? Porque eu acredito que foi muito assim, mano. O Flamengo respeitou demais o Bayern, sabe? E no futebol, mano, eu penso assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o meu ponto de vista, mano, pode ser o time que for, foda-se, a gente sabe qual é o nosso DNA. Tipo assim, se o Fluminense agora tá jogando na retranca contra a Inter, é uma opção deles, pô. Se o Botafogo jogou na retranca contra o Palmeiras e contra o PSG,
é uma opção deles, sabe? Mas a gente que é flamenguista não gosta desse tipo de jogo. Então, a gente conseguiu propor bem o jogo ontem, sabe? Não foi tipo assim, Flamengo foi amassado, foi engolido pelo Bayern. Não foi. Tanto É, que, se você amassado quiser não, aqui, nem um pouco. eu, eu posso até pegar as estatísticas aqui, que já está até aberto e comentar um pouco depois. Uhum. A gente jogou bem, mano, mas pra mim, no meu ponto de vista, faltou isso, sabe? Faltou entrar com mais vontade, com mais garra, pô, porque no início do jogo ali parece que, pô, somos fã do Bayern. Meu irmão, foda-se que é Bayern de Munique, se você, pô, que muitos caras falam, joguei com o Bayern, não joguei. Meu irmão, você entrou em campo, porra, deixa. É tudo pô, deixa respeito pelo time lá fora. Claro que você não vai ser desleal, entrar desleal, pô, Não, são contra coisas um Flamengo. diferentes. Sim, pô, então, pô, mas entra com vontade, mano. Parecia que tava faltando essa vontade pro Flamengo ontem. Aí eu ouvi até uma entrevista do Alexandre falando que a gente não tava nervoso. Pô, no meu ponto de vista, eu acho que tava, mano. Tipo assim, tava um pouco nervoso sim, não tem como falar que não tava, e tava respeitando demais o Bayern, pô, porque não tava chegando firme como tem que chegar. Pô, ontem o Pulgar não tava chegando firme em nenhuma jogada, mano. Você via que, tipo assim, que o Flamengo tava marcando a distância, pô, sabe? Então essa era a minha maior bronca, sabe? Em relação ao jogo como um todo. É assim, sobre Mas, o modo de jogar que tu falou, acho que realmente tem isso, tá ligado? Porque, por exemplo, o Fluminense aí tá ganhando de 1-0 da Inter por enquanto, acabou o primeiro tempo, agora há pouco. Os caras entraram, nem tão jogando tão recuado não, acho que até a Inter, por essa oscilação, mas enfim, tipo, os caras botaram 3 zagueiros e 3 volantes. O Palmeiras jogou, pô, basicamente dentro da sua. O Botafogo jogou principalmente dentro da sua área, tá ligado? Assim, o Flamengo não fazer isso contra o Bayern anima o torcedor flamenguista, tá ligado? Anima mesmo porque se o Flamengo não joga reativo contra o Bayern, não vai jogar contra ninguém. pois é. Então, o Flamengo, claro, não dominou o jogo. Acho que em nenhum momento da partida. Acho que tiveram momentos até que o Flamengo esteve melhor que o Bayern. Eu acho que ali Sim. quando o Flamengo faz 2-1, o Flamengo tá melhor. Ele tá melhor até o 3-1, até o gol do Goretzka, tipo, acho que o Flamengo tá melhor. E volta do primeiro tempo, os 20 minutos, 15 talvez. Bem também. O Flamengo volta bem, cara, bem. Então, assim, não teve momentos de dominância o Flamengo, mas teve momentos que jogou bem. Sem botar aí uma linha de 5 e ficar fechado. Isso anima. Talvez se botasse uma linha de 5 e jogasse por uma bola no contra-ataque do Plata, talvez tivesse passado. A gente nunca vai saber. Só que, mesmo passando jogando assim, teriam reclamações. Não sei qual seria o futuro, né? Porque, por exemplo, o Botafogo fez isso contra o PSG, deu certo, fez isso contra o Atlético. Deu certo, entre aspas, né? Porque perde o jogo e, na minha visão, toma um amasso. E foi fazer isso com o Palmeiras porque estava confortável e o técnico caiu. Então, assim, se o Flamengo joga bem reativo contra o Bayern e, de certa forma, o time passa a se sentir confortável de jogar assim, não sei, né? Não sei. Acho que vão ficar essas suposições aí, né? Mas, porra, mas eu tenho certeza que vieram muitos ensinamentos aí com esse Mundial, tá ligado, né? Porra, a gente vê que a gente consegue jogar. Pô, se a gente pegar os números, fora o que foi o jogo, como um todo, o Flamengo jogou meio que de igual para igual com o Bayern, mano. Porque, pô, teve 51% de posse de bola, teve mais chutes, saca? O Bayern ali, ele fez o que
o que precisava ser feito, sabe? É nos erros do Flamengo ali. Pô, é tanto que isso aqui é bizarro, mano. Eles deram 4 chutes e os 4 foram gols. É, Que é tipo na assim, verdade, tirando do Pulgar, né? na verdade eles deram. Teve em 3 algum chutes. momento do jogo, tinham 3 chutes, tava 4-2, né? Mas, mano, tipo, isso do de igual pra igual, eu acho que é importante deixar claro, pelo menos, a minha opinião, tá ligado? Nós somos flamenguistas, nós somos amigos, mas nem sempre a gente vai concordar. Eu não sei se você concorda com isso ou não. Mas assim, eu acho que o Flamengo fez sim um bom jogo. Não consigo falar que o Flamengo jogou mal, por exemplo. Mas assim, o Flamengo nunca esteve também perto da vitória, Não, com tá ligado? certeza não. Infelizmente, porra. Mas assim, eu acho que de igual para igual, mais ou menos, sabe? Tipo, eu acho que boa parte do jogo foi uma partida equilibrada, mas eu acho que foi um equilibrado 60-40 pra eles ou 55-45, sabe? Tipo, o Bayern teve mais chances, o Flamengo teve chances de empatar o jogo tanto no 2-2 quanto no 3-3, mas assim, perto da vitória o Flamengo não teve, né? Então, esse de igual para igual pesa um pouco nisso. Acho que você pegar a estatística do jogo, o Flamengo deve ter dado mais passes, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, ou teve uma posse de bola equilibrada, mas a efetividade da posse de bola do Bayern é, foi melhor, né? O Flamengo não teve tanta efetividade assim, né? Pois é, pô, é bizarro. Tanto que o pessoal até tava pegando uma fala do Felipe Luiz, né, de alguns anos atrás. Eu não sei se foi alguns anos atrás ou se foi ano passado, ou até nesse Mundial mesmo, que ele fala que se você errar dentro da área, o europeu vai lá e vai fazer o gol, que foi o que aconteceu, mano. Sim, No, eu vi gente botando essa entrevista contra o Felipe Luiz, sendo que, porra, foi exatamente o que ele falou. pois é, Mas enfim. mas nas estatísticas aqui foi bem parelho, né? Foi 12 chutes pro Flamengo, 8 pro Bayern. 3 do Flamengo no gol e 4 do Bayern no gol. 51% de posse de bola pro Flamengo contra 49. É, 457 passes, 448. é Tipo que assim, assim, a gente vê que foi bem. É próximo, mas não se Uhum. refletiu em campo, né? Então, é que assim, Felipe, também, tipo, a gente tem que analisar as coisas por, por, por todo um contexto, tá ligado? Quantas vezes o Flamengo faz um jogo na temporada desse nível de exigência como fez contra o Bayern? Nunca, porra. Porque Nunca. nunca fez, pô. Nunca Nunca, fez. nunca foi exigido assim, pô. Então, Aqui, a nível nacional e a nível continental, aqui nunca foi exigido, não, pô. exato. Por isso que assim, eu achei que o 4-2 talvez uma diferença ali de um gol, talvez fosse até um pouquinho mais justo o placar, mas o 4-2 é um placar justo e isso diz muito bem sobre o Flamengo, mano, porque é um contexto totalmente Novo, né? novo pro Flamengo. O Flamengo nunca faz uma partida assim. A última foi contra o Liverpool em 2019, que não tem mais nenhum jogador dali sem ser o Arrasca e o Bruno Henrique, né? 6 anos atrás, né? Pô, Exato. Então, assim, e contra o Chelsea foi aquilo. Então, mano, é uma postura. Assim, é porque o Flamengo foi eliminado ontem. Falar de orgulho é foda porque, porra, aqui, felizmente, a gente não é corintiano pra ter orgulho na derrota, nem porra nenhuma dessa assim. Mas, porra, pois é. mano, é um sentimento até certo ponto bom de ver o Flamengo, mano. O Flamengo chegou, botou a bola no chão contra o Bayern de Munique, pô. Isso é muito grande, Felipe. Isso é muito grande, mano. Claro, pô. E eu vou te falar também. A gente, em nenhum jogo desse Mundial aí, jogou com medo, pô. A gente sempre foi para cima, mostrou o nosso futebol e aí mostrou pro mundo agora e para muita gente também, né, que a gente tem técnico, pô. Porra, bom ponto. Tá ligado? Porque, Que a, cara, a gente tem técnico. sim, sim. Porque
porra, você vê que tem uma ideia clara de jogo ali, mas, mano, infelizmente, velho, porra, quando você tem ideias de jogo bem definidas, você precisa de jogadores pré-determinados assim, né? Porra, a gente vai perder o Gerson, que vai ser uma perda do caralho. Não tem como é, o flamenguista agora falar que vai embora, que tem como repor. Não tem como repor, mano. Jogou muito Ele contra o Bayern, foi, né, mano? porra, jogou muito, mano. Ele nem Contra o Bayern sentiu não, o o jogo, tá Mundial ligado? todo, né? Ele jogou muito Mundial. Talvez tenha sido o Porra, melhor jogador do Flamengo no Mundial, não? pois é, pô. Eu acho que foi porque Se bobear, ontem foi. ele não sentiu o jogo, mano, tá ligado? Ontem ele não sentiu o jogo, ele foi pra cima mesmo, conseguiu segurar as bolas que davam ali, pô, armou muita jogada, sabe? O Arrasca, ele é muito bom, sabe? Ele, porra, a gente aquele dia da live A aqui, pô, a gente intensidade mata ele, mano. a intensidade mata ele, pô. É por isso que ele não foi pra Europa, porque ele não tem essa intensidade que precisa. E por isso que o Gerson tá voltando agora, né? Porque, porra, você viu a intensidade que o Gerson jogou ontem? Parecia É. que ele tava aqui jogando contra, sei lá, o Mirassol, tá ligado? É, O parece que cara ele joga simplesmente. sempre contra o Bayern, né? Pois é, pô. Então ele é um dos que a gente pode tirar ali. A gente pode até entrar aqui no mérito agora, não sei, de falar sobre os jogadores, sabe? Eu acho que, pô, a dupla de zaga também, por mais que tenha tomado 4 gols, não comprometeu, sabe? Eles foram bem Não. consistentes Foi ali. bem contra o Bayern, cara. Foi bem. A dupla de zaga foi muito bem. O Wesley, no começo, parecia que tava meio nervoso, mas depois se encontrou no jogo. Alexandre também foi muito bem. Sabe, tipo assim, a gente não tá aqui pra ficar apontando dedo, sabe? Mas a derrota de ontem passa muito pelo Luiz Araújo e pelo Pulgar, mano. Assim, infelizmente, é o que é. Vamos supor, o time inteiro sofre um apagão e não joga bem. Aí toma uma goleada. Porra, aí o caralho, que aí você aí tem que parar para poder refletir sobre o que houve com o time. Pô, será que foi o nervosismo? Será que sei lá, o Bayern amassou mesmo? Saca? Mas, porra, mano, ontem, mais uma vez, a gente foi vítima de erros individuais, mano. Tipo assim, é complicado, sabe? Mas o que a gente tira de saldo positivo daí é que a gente, pô, tá voltando com uma grana maneira agora. A gente tem um diretor de futebol competente que vai atrás de jogador que realmente o Flamengo precisa, não vai atrás de jogadorzinho de final de carreira aí que tá querendo cavar uma vaga no Flamengo. Já acertamos com o Jorginho. Mano, se a gente vê o nível que o Jorginho jogou contra esses times no Mundial. Imagina ele aqui no Brasileirão, na Libertadores. O que esse cara não vai fazer? É assim, você falou. Você falou do Pulgar e do Luiz Araújo, né? Como, tipo, um destaque negativo, assim. Eu até concordo com o Pulgar, mano. Tipo, e com o Luiz Araújo, eu concordo discordando, porque eu acho que ele vai muito mal nos lances mesmo. Tanto no gol do Goretzka, né? Que, como a gente já havia dito antes, tipo, ele afasta a bola muito mal. Mas, mano, assim, no quarto gol, ele erra, ele toma a decisão errada, né? Tipo, isso aí é um fato, não tem como brigar com a imagem. Mas você tem uma explicação por trás do que ele tentou fazer aquilo, pelo menos, entendeu? Tipo assim, ele errou, mas ele errou meio que tentando jogar bola, sabe? Então, e assim, tirando esses dois lances, assim, se você isola esses dois lances, eu não vejo que o Luiz Araújo fez uma partida ruim, não, sabe? Porra, ele não faz um gol por um milagre do Neuer, que é o melhor goleiro da história do futebol, na minha visão. Pra mim Então, também, com certeza. Ele é então, foda. então assim, ele não vive o seu auge, né, o seu prime, mas ele é o melhor goleiro da história do esporte, pô. E o Luiz Araújo quase fez o gol nele. Então, assim, e eu acho que o Luiz Araújo, tipo, criou certas jogadas, eu não achei uma partida ruim do Luiz Araújo, não. O do Pulgar eu achei, tipo, se você tira esse lance do Goretzka, pô, ele ainda faz um gol contra, que claro, né, ele não faz de propósito, mas, pô,
O nomezinho tá lá, Pulgar GC, infelizmente. Mas assim, tirando isso também, eu não achei uma partida boa dele, mano. Sabe? Assim, se você tirar esses lances capitais, eu acho que o Luiz Araújo continua com uma partida boa e o Pulgar ainda tem uma partida ruim. Por isso que eu acho que o Pulgar, assim, porra, eu não quero queimar ele não. Tipo, primeiro que a gente não tem nem tamanho pra isso. E segundo porque, porra, eu adoro o Pulgar, tá ligado? Pra mim, porra, Pulgar e De La Cruz tava jogando, era uma das melhores duplas aí de volante que estavam tendo. E assim, o Jorginho pode mudar um pouco essa mecânica, pode jogar ele Jorginho, enfim. Isso é um problema pro Felipe Luiz. Mas, Sim. mas assim, também acho que ele não é o culpado da derrota. Se fosse o Alan, sei lá, ali, talvez seria até pior. Ou então, assim, o Bayern daria outro jeito de ganhar é, sem esses erros do Pulgar, sabe? Pois é, mano, mas eu sempre vou bater nessa tecla, mano, que eu acho que o Flamengo entrou respeitando demais o Bayern. Eu, porra, eu tive essa, eu não sei se você teve essa impressão no jogo, mas eu tive, mano, porque, Pô, não sei se respeita. sei lá, Assim, mano, eu achei que em alguns lances faltou ter um pé de ferro mesmo. Faltou, tipo, botar o pé ali mais duro, não sei. Mas não sei se foi. Cara, é porque eu acho que assim, tudo que a gente falou da Arrascaeta sobre intensidade, de certa forma, atinge todos os outros jogadores também, né? Eles não estão acostumados, assim, dá um exemplo bobo. É, tem uma bola com a mesma distância. Ele no Brasileirão sempre vai chegar nessa bola primeiro que o adversário. E contra o Bayern não é. Então, assim, eu acho que isso aconteceu de que o Bayern chegava nessas bolas primeiro por uma questão física, por uma questão de costume de intensidade, de jogar com os melhores, e o Flamengo não. Eu acho que foi mais isso de assim, essa bola é minha entre aspas. Tipo, essa bola tá comigo e o cara chega e come fisicamente, tipo, o Pamecano tirando aquela cabeçada do Arrascaeta. Foi isso, assim, tipo, o Pamecano não toca na bola, mas ele engole o Arrascaeta fisicamente nessa jogada. Então, e isso não acontece no Brasil. Então, eu acho que essa impressão que você teve, eu tive mais por esse ponto, tá ligado? sim, é, eu acho também que, porra, que é um outro preparo físico, né, mano? A gente vê porra, vamos pegar exemplo aqui, o Frankfurt. Porra, é um time novo e e o, e o físico deles é muito forte também, mano. É tanto que, pô, que várias vezes na temporada passada eles conseguiram bater de frente com o Bayern, sabe? Em uma delas aplicando uma Uhum. goleada, que era esse mesmo time que jogou contra o Flamengo antes. Eu vi a escalação, era praticamente o mesmo time. Sabe? Só tinha aquele Kim Min-jae, que, pô, que também joga pra caralho. Só Aham, tô tinha ele ligado. eu acho que era ele no lugar do Jonathan Tah, não sei. É, mas não Mas, muda porra, muito, né? pois é, não muda muito, porque tem uma boa qualidade, tem um bom físico. Então, porra, eu acho que em questão de preparo físico, assim, é, lá eles estão um pouco na frente, sabe? Esses times, assim, de primeira prateleira. Com Porque a certeza. gente viu que com o Chelsea a gente ainda conseguiu ali ter um certo domínio, O Chelsea não é essa construir bem. primeira prateleira, né? Pois é. A gente viu que, porra, tem muito saldo positivo desse Mundial, tá ligado? Por mais que a gente tenha sido eliminado agora, logo porque, porra, é... uns podem falar que é choro, mas porra, não é choro, mano. É a verdade, pô. Eu não sei o que que acontece que o Palmeiras só dá sorte em Copa, mano. A gente vê O que é assim chaveamento, né? Pois é, mano, pô, Copa do Brasil, Libertadores. Pô, olha quem eles vão pegar agora na Libertadores, Universitário. Olha isso. Pô, É, Flamengo já é é que o time assim, que tem mais tradição, que é o Inter, tá ligado? É foda, pô. se o futebol fosse
previsto pelo seu padrão normal, né? Seria um Flamengo e Benfica aí. E, cara, ousa dizer que o Flamengo seria até favorito, mano. Claro, pô. Muito melhor que o Então, Benfica, não tem como. então assim, o Flamengo cai pelo futebol demonstrado. Eu acho que o Flamengo teve um melhor futebol demonstrado entre os brasileiros, no Mundial pelo menos até agora. Assim, Sim, pô. o Fluminense tá ganhando aí a Inter, mas. E o Botafogo ganhou o PSG, mas eu acho que isso é o resultado em si, né? Tô falando de outra coisa, tô falando da bola no pé. E. E cara, se eu fosse outros times brasileiros, eu estaria zoando o flamenguista, mas eu também estaria com o cu com medo porque eu que tô com o cu na reta, tá ligado? Pois é, pô. Porque o teu time não é o Bayern de Munique, mano. Sinto Pois, informar. pois é, mano. Eu salvei até aqui uma matéria do Lance, que é aquele jornal inglês, o The Athletic, né? Sim, Elogiou, muito. elogiou o Flamengo como o melhor não europeu mundial, pô. Saca? Ah, A, é? a matéria aqui. É, É, pô. até agora eu acho isso, né? Aí o Palmeiras faz uma puta partida contra o Chelsea, chega na semi e já é outra história. Pois é. Mas, pô, elogiando a pressão alta, a coragem que teve, né, para jogar contra o Bayern ontem, Não, maneiro. é, essa falando, né, que causou problemas é pro Bayern, que pressionou muito bem, que forçou os erros e tal. Então, tipo assim, você vê que, pô, que foi muito bom pro Flamengo esse Mundial, mano, que a gente pôde, tipo assim, calar a boca de muita gente aí que falava que o Flamengo ia tomar uma goleada pro, pro Chelsea, que ia ser engolido pelo Bayern. A gente vê pelos números e pelo jogo como foi que isso não aconteceu. A gente, pô, preservou o nosso DNA, sabe? Sim, Que eu acho que isso, importante isso. Foi muito eu acho importante. que isso é o mais importante. E também a gente viu que a gente tem um técnico, pô. Que a gente tem um técnico e eu acredito que agora os caras vão voltar com mais confiança, vão com mais sangue nos olhos para poder dar continuidade a essa temporada, né? E, porra, vão vir mais contratações aí, né? Vai vir o Carrascal, deve vir mais um ponto aí, talvez. Não sei se vão contratar agora um volante com a lesão do Pulgar, né? Porque eu vou até ver aqui se foram 6 meses mesmo, porque se for de fato, vai ter que contratar um outro volante, né? Porque, porra, não tem como É, contar De La Cruz. com o De La Cruz, pô. E a gente também sabe que o Jorginho não vai ter condições físicas de jogar todo jogo, ainda mais pela idade dele, né? Talvez ele seja mais preservado ali E para assim, um outro jogo do Brasileirão os e dois depois podendo Libertadores. jogar, ô Felipe, uma dupla aí de Jorginho e De La Cruz é sacanagem, né? Pô, claro, pô. Pô, De La Cruz ali, ele corre o campo todo. Pô, e tem um passe de qualidade também, né? Pô, aí vem o Jorginho com a leitura de jogo dele. Pô, vai ser uma dupla do caralho, mas tem que ver como é que vai ser essa questão da lesão aí do Pulgar, mano. E outra questão também que eu venho refletindo, pô, porque, tipo assim, a gente sabe que o Arrascaeta, ele deixa um pouco a desejar fisicamente, sabe? Ele não tem esse ímpeto físico que vários têm aí. E, porra, todo mundo tá cansado de saber que o Bayern é um time físico demais, pô, tá ligado? É tanto, eu não sei se foi na época da pandemia ou foi por aquela época ali. Eles fizeram uma comparação do físico dos jogadores antes de chegar no Bayern e no Bayern, tá ligado? Aí, pô, aí, se eu não me engano, postaram uma foto do Lewandowski e do Goretzka, assim, para poder fazer uma comparação. Porra, o físico dos caras evoluiu demais, sabe? Pô, será que não valeria mais a pena o Felipe Luiz ter botado a Arrascaeta no segundo tempo já? Sabe? Pô, Então, ter começado ali com o Bruno Henrique, tá ligado? essa era uma dúvida grande, né?
de todo mundo se o Arrascaeta ia começar o jogo ou não. Cara, eu não sei, eu não vi a entrevista, né? Deixei pra ver aqui contigo e ter uma reação mais natural, né? Não sei se ele Uhum. fala sobre isso ou não. Mas assim, o meu ponto de vista, olhando agora, né, depois do jogo, eu acho que se provou que o Arrascaeta não deveria ter começado o jogo. Mas, Sim, mas eu acho que o Felipe Luiz colocando o Arrascaeta no jogo, ele passa uma mensagem pro próprio time, tá ligado? Ele passa uma mensagem de tipo assim: a gente vai botar a bola no pé, a gente vai tocar pro Arrascaeta, o Arrascaeta vai achar um passe. E eu acho que assim, se já começa o Bruno Henrique, meio que instintivamente, intuitivamente, seria muito mais bola longa, entende? sim. Então eu acho que assim, olhando agora, talvez tivesse sido melhor fazer isso. Só que eu acho que a mensagem é fora também, né? Tipo, porra, é tudo, cara. O Flamengo jogando com o teu camisa 10 contra o Bayern de Munique. Pô, é. Sabe, tipo, o futebol também é feito desses símbolos, dessa parada, mano. Tipo, eu acredito nisso, sabe? Tipo assim, o Flamengo entrar numa oitava, no mata-mata contra o Bayern de Munique com camisa 10 no banco, entendeu? É, sim, É, sim. é meio pesado também. Não, eu até concordo em parte com o seu ponto de vista, mas, porra, tipo assim, é pensando mais a longo Eu prazo no acho que jogo, demorou a tirar. Demorou a tirar. Aí eu. demorou. Eu Sim, acredito pô, sim, sim, que sim. já poderia ter entrado com BH no segundo tempo, pô. Perfeito. Aí eu concordo 100%. Entrava Aí eu com BH concordo no cem por segundo cento. tempo ali logo. Pô, eu não sei. Eu acho que ele perdeu muito tempo ainda com Alexandro. Poderia, poderia ter. Porra, Eu mas o acho que ele já que Alexandro ele, tava muito bem contra o Olise, mano. Mano, o Olise é do caralho, cara. O Olise é um capeta jogando futebol. não, E ele não fez eu tô porra ligado. nenhuma por causa do Alexandro, viado. Eu achei a partida do Alexandro perto de um impecável, mano. Sendo bem sincero. Foi impecável. Mas, porra, acredito que, pô, se ele tava com um plano ali de jogar depois na bola longa, o, como é que é o nome dele? O Ayrton ia empenhar muito mais força física ali, pô, tá ligado? Seria muito mais, Mas eu acho que aí se expõe muito, teria né? um escape. Se expõe muito, eu acho, mano. Mas só que, pô, No final ele faz isso, né? Mas eu acho que ia se é, expor é, muito deixar o Olise ali contra o Beijinho, sabe? Tipo, o Beijinho tá até jogando bem, mas, mano, o Olise é endiabrado demais, mano. Endiabrado o Olise. é fora, mas são, são tentativas, né? Mas não, enfim, não deu muito certo. Não. Mas é meio que isso, que, pô, tem coisa boa pra tirar desse jogo, tá ligado? Oh, foi mal, tô mutado. Não foi de Bora. tudo ruim, não. É, falei que. É meio que isso mesmo, tipo. Bora ver a coletiva do Felipe, ver o que ele. Se ele falou aí sobre o Arrasca, falou sobre. O que ele falou sobre o jogo aí. Já tem. Só testar se você tá ouvindo aí, ver se saiu o som aí. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura. Tá de boa? Eu não tô te ouvindo agora. Tá de boa. Ah, Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente sabe o quanto o resultado pesa no futebol, né? Mas antes desse jogo, tudo que se falava era sobre como o Flamengo tem suas convicções e consegue fazer o seu jogo diante de qualquer adversário, assim. Eu me recuso a acreditar, particularmente, que tudo isso se perca por conta de uma derrota e acredito que você também. Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua manutenção das tuas convicções, da tua maneira de jogar diante do Bayern de Munique, que é grandioso, apesar da derrota de hoje. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade linda que foi disputar esse Mundial, pela maneira como fomos recebidos e tratados aqui durante essas 2, 3 semanas que ficamos nos Estados Unidos, pela organização, por vocês da imprensa, por todo mundo que
fez essa competição ser muito especial. Foi um privilégio muito grande fazer parte de uma elite de clubes aí que me deixa muito orgulhoso O torneio é muito ter foda, participado né, e da mano? forma Não que tem foi. como. Então, primeiro, agradecer a vocês, agradecer a todo mundo. O torneio é muito foda, né? Não tem como. É muito irado. Muito irado participar dessa porra. Tipo, o Flamengo tem que estar no próximo e foda-se, mano. Pois é, pô, porra, é muito bom ser apresentado a novos tipos de. Novos tipos não, a um futebol que você até então desconhecia, né? Que foi esse jogo ontem que o Flamengo fez. Eu acho que, pô, se o Bayern. Mano, eu tenho certeza dos 20 times que estão no Brasileirão. Se o Bayern pega os outros 19, ele olha, É. massacra. Eu tô falando, ele massacra. Então, se ele pega qualquer time ali, ele massacra. Eu acho que não massacraria o Palmeiras, por exemplo, não. O Palmeiras sabe jogar muito, muito bem fechado ali. Mas, assim, seria um jogo totalmente diferente. O Bayern teria 88% da posse de bola. Sim, Depois, dizer sobre as convicções, eu penso o seguinte, jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. É isso, né? Tipo, realmente, cara, o Bayern é o Bayern, pô. É superior mesmo e é melhor. Tipo, o Flamengo ganhar seria uma certa zebra, né? E a gente acreditava nessa porra porque a gente é torcedor. pois Mas, é. pô, pra mim a fala perfeita do Felipe Luiz, mano. Tem muito nem o que falar sobre isso. Porra, e também a gente vê a humildade dele, né? Tipo assim, em admitir Total, porra, mano, total. que pegou um time melhor mesmo, que é melhor em algumas características, não ficar dando desculpa, né? Porque o que mais a gente vê é técnico brasileiro. Quando perde, é dar desculpa atrás de desculpa, Sim. não assumir que o outro time foi melhor. A gente vê aí de um outro de um outro certo clube aí carioca, um treinador que sempre que perde ou empata, coloca a culpa que o elenco do outro é melhor, que o elenco do outro é mais caro, que isso, que aquilo, enfim, né? Toma propaganda aí. Tem que ter, né? Porque nos anos 80 já as é luvas de de corrida praxe, tinham já. postura externa. Não dá pra Para pular não, conforto e tá? segurança dos pilotos da Não, época. nada, pô. E vai ter outro ainda. Isso aqui é foda. Às vezes Isso que é aparece ali, foda. é próximo, tá ligado? Não é nem pular, é próximo. Aí é esculacho. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente vê um jogo que o Flamengo se portou realmente muito bem, eu acho que a torcida percebe isso, sai muito orgulhosa daqui também. Porém, a minha pergunta é sobre... Eu vi alguns comentários sobre isso e eu também penso sobre o lado emocional do time, né? Houve algumas falhas durante a partida, num jogo jogo gigante, onde não se pode errar de forma alguma, né? E é claro, muito mérito do Bayern também. Como é que estava o emocional dos jogadores antes do jogo? Assim, havia realmente, eles são humanos, né? Acabam sentindo, querendo ou não. Havia alguma tensão maior ou a concentração estava tão grande que talvez eles não tenham sentido? Como é que estava essa situação? Você mesmo respondeu na tua pergunta, mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram
criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que, mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Assim, Felipe, não sei se você pensa também, mas é exatamente isso, cara. Os caras são humanos, tá ligado? Então, quando aos 12 do segundo o Bayern faz 2-0, o 12 do primeiro tempo, o Bayern tá ganhando de 2-0, é impossível que pelo menos um segundinho ali, em grande parte dos jogadores, não tenha pensado ali, fudeu, tá ligado? Que é natural, mano. Tipo assim, é exatamente isso. É o time que você joga ali no videogame, que amassa todo mundo no videogame, que é apelão no videogame, tá jogando contra tu e faz 2 no primeiro tempo ali 15 minutos. Então o pensamento ele fudeu e o emocional podia entrar muito ali. E não entrou, né, mano? Tipo, o Flamengo. A gente pensou nisso, né? Porra, Lá na claro. hora. Claro, pô. Imagina os caras lá dentro, porra, no campo. Então, Sim. assim, o Flamengo. Não, só terminando que assim. Não, fala. E mesmo assim, o Flamengo não ficou afobado. Manteve a calma, Sim. botou a bola no chão e continuou jogando o que tava jogando. Uhum. Mano, a gente, pô, você já me falou uma vez que tu teve experiência de já jogar futebol, né? A gente já jogou futebol, né, em escola, assim, em alguns campeonatinhos, um ou outro. A gente já, porra, já fica nervoso ali, tá ligado? Pô, Pô, nesse campeonatinho, brincadeira. pô, que não vale porra nenhuma. Imagina os caras porra, estão jogando lá contra o Bayern de Munique, que, querendo ou não, é uma referência no futebol, tá ligado? Claro, Porra, claro. olha quem já passou por lá. Beckenbauer jogou no Bayern, jogou? É Ó, maior ídolo dos caras. então, Beckenbauer Não, já jogou esquece. lá. É outra parada, mano. Porra, o Guardiola, há 10 anos atrás, estava lá, ganhou a porra toda e já deixou uma mentalidade lá, a mesma que ele tinha no Barcelona antes. Pô, ele mudou a mentalidade do Bayern, sabe? Que já era um timaço Sim, antes. sim. Em- em- então, pô, eu acredito que, pô, é exatamente isso aí que o Felipe falou, pô, eles são seres humanos, né, mano? Não tem como não deixar a emoção, tipo assim, tomar conta às vezes, mas eu acredito, mano, que, porra, poderia ter entrado ali com um pouco mais de vontade, sabe? Poderia ter entrado ali com, tipo assim, porra, vou dividir, pô, foda-se se é o Harry Kane, foda-se se é o Kimmich, pô, vou entrar firme nessa bola aqui. Eu acho que falta, tipo assim, eu sempre vou achar que faltou isso, tá ligado, mano? Faltou isso, mas enfim, mas tem também do outro lado, foi como o Felipe falou. É o Bayern de Munique que, porra, que te induz ao erro, tá ligado? Uma coisa é você tomar uma pressão de, sei lá, porra, um River Plate, um, um Boca, ou até um Sim. Palmeiras. Outra coisa é você tomar É, uma pressão do Bayern de Munique, tá ligado? é que assim, se você toma. É, é. Eu ia por uma linha de raciocínio, mas vou por outra. Tipo, hoje eu tava vendo um outro programa que falava que todos os gols são derivados do erro do adversário. E eu Uhum. discordo, mano. Tipo assim, eu acho que tem gols que o time toma que não é erro de ninguém, não. O outro time só é melhor e te envolveu. E assim, Pois é. tem que reconhecer que o Bayern de Munique é melhor.
sabe? Tipo, é melhor mesmo. Então, assim, você tomar pressão, uma pressão alta, por exemplo, do Bayern, não saber como sair, é uma coisa. Agora, você tomar uma pressão alta, como você disse, de um River e não saber como sair, aí você já tem já tem alguns problemas que você tem que resolver, né? Mas, cara, Já é um pouco preocupante, né? assim, o Bayern de Munique ele enviesa muito a qualquer análise de um erro de saída de bola, de alguma coisa assim, porque é o Bayern de Munique, mano. Assim, Pois é. o orçamento dos caras é o dobro do que o Flamengo fatura no ano. O orçamento pros caras poder contratar é de 2 bi, pô. O do Flamengo é de 30 milhões, mano. Assim, E, aí- os melhores jogadores estão lá, mano. Não tem o que fazer. e ainda assim é um dos mais caros aqui da América do Sul, se não o mais caro, né? É o mais caro, se bobear é o mais caro. Então, E pra, assim, pô, dá pra gente jogo. ver. Sim, pô, pra gente ver a disparidade que é ainda no futebol, né, mano? Porra, porque a gente pode pegar como exemplo também o PSG, pô. Os caras toda Aham. temporada contratam os melhores de todos os times, mano. É incrível isso, É, exato, exato. saca? Só o É, Kvaratskhelia já estoura. porra. E assim, eu tenho certeza que, sei lá, um Harry Kane. Não sei, mas assim, tenho certeza que do Bayern também tem algum que estouraria só ele. Sei lá, um Olise, não Uhum, sei por quanto ele veio, sabe? Não acompanho o Bayern a esse ponto. Eu gosto do sim. Bayern porque até como a gente havia dito aqui antes, não sei nem, não lembro nem se tava com áudio já, que vou até tirar essa parte depois. Mas enfim, tipo, é, o Flamengo, mano, como o que o Flamengo quer ser para o Brasil, o que o Bayern é para a Alemanha. E assim, Sim. o Flamengo tem que olhar pro Bayern e ver como espelho mesmo, mano. Exemplo, né? Como exemplo Exato. a E ser assim, seguido. já se vê, né? O Flamengo como instituição e o Bayern como instituição tem boas relações. O Flamengo e o Bayern fazem collab juntas. Teve a parada lá do Gabigol e Lewandowski. Eles como instituição Tem um respeito, né? tem isso. E eu acho isso importante, mano. Porque se o Flamengo já é gigante no Brasil, é, é gigante na América do Sul, mas o Bayern, a dominância que o Bayern de Munique tem, o Flamengo busca ter, ou deveria buscar, né? Então é um exemplo a se seguir o Bayern de Munique, tá ligado? Sobre essa questão que você falou de ter uma relação muito próxima. Pô, o Bayern de Munique, eu não, ontem, fez um post no site deles só explicando o que é o Flamengo, tá ligado? Pô, falando É, sobre. Você viu essa porra? Falando não, sobre a, eu a, vi, a torcida, eu vi sobre o Zico. Pô, irado, isso eu não vi não. Eu vi no Instagram o Jorginho e o Harry Kane fizeram tipo assim, vai ter jogo, sabe? Tipo, só que o Jorginho com a camisa do Flamengo, com o símbolo do Flamengo, entendeu? E aí puxaram nos dois Instagrams. Então, assim, tipo, existe essa relação. E acho importante ter. O Flamengo tem que estar cercado desses clubes. De clubes que dominam a sua liga nacional e que sempre disputam ali o Continental como favorito, né? Nunca é surpresa, nunca vai ser surpresa o Bayern de Munique ganhar uma Champions, pô. Pois é. Então, E, pô, mano, e te falar também, pô, a gente sabe que no. Agora é um papo mais, pô, mais. Não muito passional, mas, porra, mais. Meio que um desabafo também, pô. Tipo assim, porra, futebol, essa questão, a gente tem toda essa questão aí de zoação porra, eu acredito que, pô, que tem que ter, né? Porque isso faz parte do imaginário do futebol, sim, sim. saca? Mas, porra, mas eu fico refletindo. Pô, um botafoguense quer vir zoar o Flamengo, saca? Um vascaíno, sabe? Ou até um tricolor também, que, pô, que acredito que depois dessa vitória aí, né, que tá se encaminhando, vai querer ter, vai querer falar, somos os únicos que estamos representando o Rio e tal. Mano, a gente simplesmente jogou contra um dos maiores times do futebol mundial e conseguiu dar um sufoco pra eles. Pô, perdemos. Perdemos.
sabe? Mas fazer o quê? Faz parte do futebol. Aí, porra, aí você tem que às vezes ouvir gracinha de um time que nem tá no Mundial, de um, de um time pô, ficou jogando o Mundial inteiro de uma maneira covarde, ou às vezes é de um outro que foi começar a ter uma história agora, começar a ganhar um título de expressão há 2 anos atrás já, sabe? Pô, e a gente tá aqui sempre configurando no topo de tudo, seja no topo da Libertadores, seja no topo do Brasileirão, e enquanto tem uns outros aí que já caíram 5 vezes, não tem nem chance de ganhar um título. É tão cedo, pô, e quer vir zoar, mano, sabe? E eu Acho que. acredito que Não falei, terminei. eu acredito que, pô, que pro Flamengo é muito mais positivo esse Mundial do que para muitos outros aí, mano. Porque, pô, a gente pô, ter jogado o futebol que a gente jogou contra o Chelsea. Que vamos ver como é que vai ser contra o Palmeiras. Porque a gente não sabe. De repente, pô, o Palmeiras joga muito melhor que a gente. Pode acontecer, pô. Mas em nenhum jogo a gente foi de maneira covarde. Nem no jogo que tanto a mídia quanto vários torcedores falaram que a gente deveria jogar, que teria que jogar reativo, que isso e aquilo, a gente não jogou. Quem é flamenguista de verdade sabe que o nosso DNA é esse, e sempre foi esse, e sempre vai ser esse, independente de contra quem for. E é meio que isso, mano. Porra, agora é fazer o quê? Chegar aqui no Rio, ter uma reunião, ver o que tem que melhorar, o que tem que ajustar, quem vai sair, quem vai ficar, e que a temporada pra gente ainda tá no meio, mano. E a gente tá vivo em todas as frentes, pô. Sabe? É. Só É meio falando que isso. rápido assim, tipo, parada de zoação, mano. Tipo, normal vai ter. O Flamengo foi eliminado pelo. Não foi por qualquer um, foi pelo Bayern de Munique. Mas óbvio que os rivais vão zoar aí e não tão errado de zoar. Só que é isso, né? É zoar olhando o retrovisor, porque uma hora vai jogar contra o Flamengo e o teu time não é o Bayern de Munique. Então Exatamente. é zoar, mas Com vamos calma, zoar né? aí, mas é isso. Zoa enquanto pode. Que são raros os momentos. São Pois é. raros. Mas vamos lá. Felipe, a pergunta é parecida com o que você está respondendo, mas eu queria entender o seguinte. Assim, você nunca tinha tomado 4 gols num jogo. E, desculpa, só pra que me ver aqui assim, tipo, acho maneiro também como são tão raros os momentos que se pode zoar assim, que tem que esperar o Bayern de Munique ganhar, né? Então, Pois é. Não é qualquer um, né? só pra completar aqui. Pois Como é, técnico, exatamente isso. e todos os 4 gols tiveram erros. Né? Da saída que virou escanteio, da saída de bola da Arrascaeta, depois as duas do Luiz Araújo. Quanto isso se deve a gente não saber, não jogar usualmente contra uma pressão desse tipo? Quanto foi erro do Flamengo? Quanto é porque a gente não sabe ainda, não está acostumado a lidar com esse tipo de pressão que o Bayern faz? Os dois, né? Não, mas é interessante a tua pergunta, mas vamos lá. Depois que a gente nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola, e depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque, até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, Pô, queria superiores a nós. São melhores. só abrir uma aspas aqui. Falei. Pô, tipo assim, que teve muita gente também falando que o Bayern tirou o pé, não quis. Porra, naquela defesa que o Neuer fez do chute O do Kimmich Luiz grita na Araújo. cara dele, né? Porra, tu viu? Pô, tu viu Bizarro. aquela porra ali, tá ligado? Porra, mano, não tem como, né? Cara, tava 4-2 já. 85 do segundo tempo. O Harry Kane
que é um 9 fixo, 9 de área, dá um pique e dá uma tesoura no Ayrton Lucas, sei lá, na lateral. Lateral. Cara, Pois é. tipo, vontade de ganhar, os caras estavam com sobra. E, tipo, também, não Vieram sei com se, respeito, né, mano? assim, não sei se foi, vai ser comentado aqui, provavelmente não, né? Na coletiva que eu digo, mas assim, também já vi alguns programas, assim, falando que quando o Bayern de Munique queria, ia lá, acelerava o jogo e fazia o gol. Não acho, acho que o Bayern de Munique, eles queriam ganhar de 20-0 e não ganhou de 20-0 porque não conseguiram. É isso. Tipo, principalmente os alemão, cara. Alemão porra, é eficiência máxima. Tipo, eles querem Sim. ganhar de 10-0, 20-0, 50-0, só que não vão conseguir, pô. O Flamengo também jogou e impôs dificuldade ao Bayern, como o Pois Bayern é. impôs ao Flamengo. Que nós. Foi. E mereceram Só vencer. mais time ruim daí, esse daí tem. Puta que pariu. Mas Mereceram enfim. passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E como você falou, erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras, né? Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Aí, ô Fred, qual que é a isso, melhor IA pra muito- estudar? É muito comercial. Mas assim, sobre o que ele falou, né? Mais um pouco do que a gente havia dito. Então não vou nem entrar muito. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? En directo para la cadena SER, encantado de verte otra vez. Enhorabuena por el torneo hasta el día de hoy. En Europa hay seguramente mucho debate, o está habiendo mucho debate, sobre la necesidad o no de un campeonato de este tipo. Me gustaría saber tu opinión al respecto y si crees, desde tu punto de vista ahora no europeo, aunque has estado como muchos años allí, técnico si crees não que en Europa europeu, está- apesar de você ter o se ficado está muito tempo por faltando, lá, se de você alguna acha que está manera, faltando el respeto uma en maneira, determinados momentos a este torneo y a um partidos de respeito a este esse tipo de campeonato e se isso vai melhorar de Pode alguma ser. forma. Ok. Bueno, não, bem. É prazer falar com Bom, você. é um prazer falar com você de novo. Para mim, como treinador, Para mim, como técnico, e se eu tivesse continuado como jogador, seria um privilégio gigante estar nesse torneio. Eu entendo que o calendário é muito congestionado e os jogadores não têm férias e podem se queixar disso. Eu tive uma oportunidade como jogador de futebol de disputar 3 Copa Américas e um Mundial de Clubes, uma Copa das Confederações e algumas convocações para amistosos de pós-temporada. E eu perdi férias, mas foram os melhores momentos da minha carreira. Eu perdi tempo de qualidade, de ir à praia com a minha família, não sei. Mas eu vivi o melhor do futebol, onde estão os melhores. Vivi uma Copa do Mundo com as seleções. Tive a oportunidade de ganhar Só ele terminar de falar, já tá inclusive uma Copa terminando, América faz com o isso. Brasil. E isso é para poucos, então essa oportunidade é algo que eu sou muito agradecido, me sinto muito privilegiado por poder participar. E espero que tenhamos mais e que a gente possa encontrar uma maneira de fazer mais isso, de colocá-lo no calendário, para que os clubes fiquem satisfeitos, porque é uma oportunidade para nós, sul-americanos, para os países como Ásia, Oceania, por exemplo, de poder estar competindo com os melhores, com a elite do futebol, e também que nós sejamos vistos, que vejam os jogadores que nós temos aqui, que abram-se portas e que as torcidas viajem, se encontrem e vivam esse ambiente maravilhoso. Essa é a minha opinião. Eu entendo que não é fácil, no entanto, para os jogadores e para os clubes com tantos jogos, mas eu acho que é melhor ter muitos jogos e os que não são tão bons, eu acho que gostariam de ter mais ainda. O que foi? Fala aí, Felipe. Então, mano, eu fiquei um pouco surpreso, né, com a declaração do Klopp, pô, que, porra, que é um cara que eu admirava muito admirava não, né? Admiro ainda muito como pessoa, né? Que tipo assim, que ele parecia um cara bem humanizado, assim, em relação ao futebol como um todo, né? E tipo assim, não trata às vezes os jogadores só como máquina e tal, mas porra, mas ele dá aquela declaração lá de férias, de que os jogadores estão perdendo muito, igual a mesma declaração do Rafinha, né? É complicado, né, mano?
Não sei o que você pensa sobre isso. Não, assim, tipo, eu acho que, pô, mano, é complicado porque eu entendo o que o Klopp diz, sabe? Porque, assim, realmente é muito difícil pro calendário. Os caras vão perder as férias e tudo isso. Só que ao mesmo tempo eles estão recebendo cada vez mais salários astronômicos e os times têm que tirar de algum lugar isso. E Sim, assim, é um campeonato, cara, que na criação da Copa do Mundo de seleção também teve essa polêmica. Os europeus não se importavam com a Copa do Mundo e foi se criando uma cultura de se importar. Eu acho que esse campeonato, a Copa do Mundo de clubes, né, tem que vir pra ficar porque é um campeonato foda. sim. E assim, eu acho que, porra, talvez o campeonato de clubes venha aí pra revolucionar o calendário, né, do futebol, porque assim, talvez caia uma Copa Nacional, talvez se diminua a quantidade é, de clubes na Liga Nacional, porque algo tem que cair e não pode ser a Copa do Mundo de clubes, entendeu? Sim. Realmente, alguma coisa tem que cair, mas não pode ser a Copa do Mundo de clubes. Então, tem que ver aí o que vai acontecer. No ano da competição não vai ter Copa Nacional, não sei, cara. Mas é um torneio muito grande ele tem que tomar proporções muito importantes, porque é um torneio muito maneiro de estar e de assistir. Pois é, pô, e para você estar nesse torneio, você vai ter que ganhar as Copas Intercontinentais, né? Tem um ranking de Então, nações lá na Europa também, né? Tem isso. pois é. Então, aí, porra, aí você entrou nessa parte de número de jogos. Pô, mano, eu acho que no Brasileirão poderiam ter 18 times, saca? Não precisa, eu não vejo necessidade de ter, às vezes, 20 times pô, a quantidade de jogos que tem nessa Copa do Brasil, o bagulho é insano, pô. A Copa do Brasil, se eu não me engano, começa no início do ano, aí vão indo as fases, pô, igual aquela questão também lá na Europa, lá na Premier League, no caso, naquela Copa da Liga inglesa, pô, que tem não sei quantos jogos, pô, que vai time amador e o caralho, então, pô, Na tem França muita coisa também tem. errada. Então, É isso. Alguma coisa vai cair que não seja não pode ser a Copa do Mundo de Clubes. É isso. sim. Boa noite, Fernando Valeca de Barros, eu sou freelancer. O nível entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu é tão enorme que é intransponível. Dava para fazer alguma coisa a mais? Onde estamos e como fazer para aproximar o nível de novo? Obrigado. Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer. Já foi. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples. São os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato. Claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe. Que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Ontem a gente ouviu a tua entrevista e a entrevista do Company, né? E vocês convergiram em dois aspectos. Onde que venceria quem errasse menos e outro que venceria quem fosse dominante. Queria ouvir de você a questão do ponto de reversão disso.
naquele momento em que o Flamengo não conseguiu ser dominante, naquele momento em que o Flamengo errou. O que faltou para esse ponto de reversão, para tentar o domínio, para tentar errar menos, Felipe? Vou reiterar em cima das outras respostas. Nós temos um plano onde os laterais passam. Se você não consegue superar a marcação, o teu lateral não passa. Nós temos um plano de atacar o espaço. Se o zagueiro defende, tem uma qualidade defensiva tão grande, onde não deixa o teu atacante nem correr, porque ele é mais forte, mais rápido, ele te domina. Ele te leva ao território, ele te deixa incômodo dentro do campo, você não consegue sair pelo chão, não consegue sair pela bola longa, porque ele é melhor. E não é vergonha reconhecer que a qualidade do time do Bayern é melhor. Que sei que gostaríamos muito de... Todo mundo gostaria de falar de um outro jogo, que se trocássemos uma peça, se jogasse de outra forma, sim. Essa é a opinião de... Pode ser a opinião do torcedor, pode ser a opinião de vocês aqui, mas a realidade é que nos custa muito reconhecer a virtude e o mérito do adversário de pressionar, que teve que descer o Goretzka para marcar o Gerson, para igualar no mano a mano, para subir o lateral esquerdo com o Wesley, e fizeram um mano a mano na saída. É muito complicado superar um time onde te encaixa dessa maneira e com a qualidade defensiva e ofensiva que tem. Né? Ih, cachorrada tá solta aí. Mas, mano, tipo, é isso, né, cara? O individual conta muito, mano. Os caras são melhores. Não tem como você comparar Goretzka e Kimmich com o Jorginho e Pulgar. O Jorginho e Pulgar, eles são ótimos jogadores nesse contexto sul-americano. Eles podem até vir a ser bons jogadores e ótimos jogadores na Europa, né? Como o Jorginho foi. E acho que ainda é, né? Tipo, o Jorginho acho que ainda caberia em grandes clubes europeus. Mas, cara, o Goretzka e o Kimmich estão em prateleiras que não tem como o Flamengo competir, sabe? São cifras. outro nível, né, mano? São cifras totalmente diferentes. São cifras que o futebol sul-americano como um todo não consegue nem conversar, pô. Assim, o Bayern de Munique chega nos melhores jogadores do mundo e perguntam, fazem proposta. O Harry Kane tá lá, pô. O Olise tá lá. Então, a Inter perdeu um gol aqui, que puta que pariu, hein? Mas assim, completando, são jogadores de altíssimo nível, cara. Se o Goretzka chega aqui agora e entra num São Paulo, o São Paulo só pela entrada do Goretzka já seria outro time, sabe? São níveis de jogadores que não é só nível europeu, é uma prateleira acima da Europa, né? Assim, É nível técnico, né, mano? Então, é muito diferente. E, pô, Pô, esqueci. Pode Vai dar play? Esqueci, pô. Se lembrar, avisa aí. Vem na mente, esqueci. Já houve momentos do jogo, né, vários jogos dentro do mesmo jogo, em que o Flamengo diminui a sua desvantagem e aí o Bayern intensifica de novo, sobe a marcação e novamente começa a dominar o Flamengo, a dificuldade de sair do campo de defesa, e aí começa a rifar a bola, perde bolas. Acho que a gente pode, pô, tirar como exemplo essa disparidade aí entre as contratações de lá e os jogadores de lá. Que, como você falou, o Bayern para contratar tem 2 bilhões em real, tá ligado? Sim, sim. Aí a gente tem como exemplo aqui vários times que tem isso quase de dívida. Pois é. Tá ligado? É isso. Os gols foram de bolas recuperadas. O Bayern joga num nível muito mais alto, ou seja, o intercâmbio deles com as grandes equipes, obviamente, é muito maior do que o do Flamengo, qualquer time da América do Sul. Até que ponto isso não eleva o nível de uma equipe dessa, o nível coletivo, e os times da América do Sul não têm essa possibilidade, não existe esse intercâmbio, e isso acaba fazendo diferença num jogo como o de hoje. Desculpa, você falou, eleva o nível da nossa equipe? Não, eu digo do ponto de vista coletivo, pelo fato deles enfrentarem as grandes equipes. Foi gol do Flu ou passou? Foi gol do Flu, 2-0. Com frequência? E outra questão também, mano,
Porra, que é meio foda, né, Leque? A gente vê, porra, um Vini Júnior. Imagina o Vini Júnior no Flamengo hoje em dia. Quanto que isso não elevaria o nível do Flamengo? Um Vini Júnior, um Paquetá, se um Paquetá não tivesse saído, saca? Imagina isso. Como que não estaria Esquece. o nível técnico hoje em dia, saca? Então, pô, os caras sempre nunca vão tipo assim, permanecer aqui no Brasil pra, sei lá, construir uma carreira, pô. Um Leandro só aparece uma vez a cada 100 anos, tá ligado? Ah, mas não tem como comparar a questão antigamente, tá ligado? Sim, Porque, pô, sim. mano, as cifras são muito absurdas, assim, tipo, não tem como você cobrar do Vinícius Júnior falar não pro Real Madrid pra se manter no Flamengo, sabe? Sim. É. Enfim, o futebol mudou muito, né? Tipo, aí é culpa do capitalismo, pode botar aí a culpa em quem você quiser, mas mudou muito e infelizmente não tem como a gente segurar esses caras mais não, mano. Financeiramente falando, é muito diferente, pô. Ainda mais, pô, pelo contexto social que esses caras vêm, né? Pô, o Vini Júnior era aqui do Boa Sul, né? Então, porra, só de você ter essa noção, pô, fala pra qualquer um e ele no Boa Sul agora pra ver como é que tá lá, tá ligado? Pô, o Pois cara não é. vai aceitar ganhar em euro no Real Madrid, pô, é doideira mesmo. E os times No da Real América do Sul, Madrid, como o né? Flamengo, não tem esse intercâmbio, né? Acho que hoje a gente viu um intercâmbio importante entre um time forte da América do Sul e um time forte da Europa. Ótimo. Como você falou, e certo, cada vez que estávamos bem no jogo e conseguimos diminuir o placar, estávamos bem, a gente se sentia bem e isso ficou uma diferença de um gol. E nesse momento que a gente pensava, agora vamos empatar, eles vão vir abaixo, esses jogadores estão acostumados, primeiro pelo nível técnico que tem, qualidade individual de cada um deles, depois os clubes que eles jogam, as competições que eles lutam todos os anos, levam a serem jogadores da absoluta elite do futebol, acostumados a viver esses momentos, e aonde eles voltam a dominar o jogo mesmo vencendo por um gol, onde qualquer outra equipe viria um pouco abaixo. E eles têm essa frieza de defender com bola, de te submeter, de te empurrar para a tua área. Você quer sair, eles têm essa pressão pós-perda muito forte. Se você joga longa, o goleiro está praticamente no meio campo, já coloca a bola de novo, para eles continuarem te submetendo. Então isso gera um desgaste muito grande, o teu time não consegue sair. E aí eles acabaram fazendo sempre outro gol de vantagem, né? Então, como falei aqui anteriormente, reconhecer realmente a qualidade da equipe do Bayern, primeiro como clube, depois qualidade individual dos jogadores, forma que estão treinados, uma forma muito agressiva de propor jogo, de pressionar, individualizado, e depois também de propor, atacam com muita gente, atacam praticamente com 6 jogadores, né? Tem 2 zagueiros, 2 volantes, depois 6 jogadores entrando na tua área. É muito difícil jogar contra um time com tanta qualidade, com tanta imposição. Por isso que reconhecemos a superioridade deles, mas é um intercâmbio muito legal para que a gente possa vivenciar esses momentos, né? E ver realmente a qualidade desses times da elite. É realmente importante, né, ter esses jogos assim, tipo, é maneiro pra todo mundo ter esses jogos. E calma aí que ficou totalmente escuro aqui. É maneiro ter esses jogos, né, mano? Tipo, tem muito que falar sobre isso. Sim. Mano, eu acho que é basicamente isso, né? Pô, a gente pegou um time é um time que tem muita qualidade, né? Que é melhor que o nosso mesmo, fazer o que não tem jeito. Vai que eu acho que vão ficar por uns dias ainda, né? Muita gente falando que deveria ter jogado de tal forma, deveria ter feito isso, aquilo outro. Mas eu penso da seguinte forma, que agora a gente tem que, tipo assim, já foi mundial, acabou a nossa participação lá, infelizmente, né? Poderia ter ido mais longe. A gente também não deu sorte de ter nunca, porra, é foda, pô, você faz uma puta de uma campanha
Aí, porra, aí tu chega lá numa chave que poderia ser mais tranquila, né? Como você passou em primeiro. Sim, sim. Você simplesmente pega todos os campeões da Champions nos últimos anos. Foda. Mas, fazer o quê, né? É o que o destino reservou pro Flamengo aí. E espero que os jogadores não se abatam, né? Porque isso pode acontecer, mas acredito que agora o Flamengo tem uma equipe psicológica lá, então acredito que isso não vai acontecer. Isso a gente vê durante. Acredito que se fosse o Flamengo lá da era, tivesse tomado esse 2-0 lá, o estrago seria muito maior, porque naquela época o Flamengo não era bem administrado, não era bem gerido. A gente tem um bom diretor de futebol aí agora, que acredito que vai fazer boas contratações e ver em que a gente pode melhorar agora, né? E é isso, mano. E bola pra frente, porque a gente pode ter em mente que a gente caiu para um gigante europeu, pô. Não foi um time para simplesmente o Bayern de Munique teve que parar o Flamengo, tá ligado? Não foi qualquer um. É, assim,